Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga glória a Deus. Veja, primeiro, se nós queremos aqui alcançar o milagre, nós temos que ver o que os outros não veem. Eu tenho que começar a enxergar o que as pessoas elas não enxergam. Eu sempre falo, né? E estava falando aqui, até compartilhei ontem uma mensagem falando que lutas, quando nós estamos com Jesus, elas se tornam em oportunidades. O Davi, ele aproveitou uma oportunidade diante de uma guerra, de uma batalha, onde um exército estava fugindo de um gigante. E foi ali que o Davi fez o nome dele. Amém? Só que veja, volta para o versículo de número 16. Ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos. O que é isso, pastor? Nós não podemos desistir, não podemos parar, não podemos desanimar. O apóstolo Paulo, ele declara isso: olha, nós não somos desses que desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Muitos, dizem, já vi muitos pregadores, até mesmo eu falando, que às vezes quando ele fala do exterior, está falando da parte de fora do homem. Sabe, o homem está envelhecendo, mas o que eu quero trazer para você nesse dia de hoje é o seguinte: mesmo que as coisas aqui fora, sabe, estão ali tudo corrompida. Às vezes você olha para a situação da sua casa, às vezes você olha para uma situação financeira, às vezes está olhando para o casamento e fala: pastor, não está do jeito que eu queria, não está na situação que eu quero. A Bíblia diz que o exterior, ele pode estar todo corrompido, pode estar todo destruído. Ele diz: o interior, contudo, ele se renova de dia em dia. Então a cada dia nós temos que nos fortalecer. Mas aí tá bom, olha o 17, o que ele diz aqui, ó? Porque a nossa leve e momentânea o que? Tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então veja, como é que o apóstolo Paulo ele trata a tribulação? A Bíblia diz que ele está declarando uma leve e momentânea o que? Tribulação. O que é algo leve? É algo que eu e você podemos ali carregar. Quando você diz assim, ó, você é leve, então é algo que você consegue carregar. Amém? É algo que você vai conseguir carregar. Então ele está falando, nessa tribulação ela é leve, ela é tranquila. Mas muitas das vezes o que acontece? A pessoa ela olha para a tribulação, ela fala: poxa, está pesado demais. Mas por que está pesado? Porque às vezes eu não estou olhando para o Senhor, eu me preocupo muito com aquela tribulação. Então o que ele está falando? Ela é leve, ela é momentânea, e a Bíblia diz assim, ela vai produzir mais na frente para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está falando o seguinte: você vai voltar, se você aguentar, você vai voltar contando o seu testemunho. Diga glória a Deus. Mas o que ele diz mais no versículo 18? Ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não o que? Se veem. Então às vezes nós olhamos muito para o que está ali do lado de fora, para aquilo que é externo. Nós não olhamos pela fé. E ele está dizendo o seguinte, ó, nós não temos que atentar, sabe, para as coisas que a gente está vendo. Às vezes você olha e fala: pastor, olha aqui a minha situação, olha essa causa, olha a minha casa, olha a minha família, olha como está a minha vida financeira.
olha como está minha conta bancária, às vezes olha como está meu casamento, ou minha vida sentimental, olha a situação aqui. Então ele está falando, você não tem que dar atenção para isso. Eu não vou dar atenção, não é que você, sabe, vai falar, não está acontecendo. É algo que está acontecendo. Não adianta você falar, não está acontecendo, estou passando por uma luta, estou passando por uma batalha, não é verdade? Mas o que é isso? O que ele está falando? Eu não vou dar créditos. É como o Daniel. Quando o Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não estava nem aí para os leões. Ele matou os leões? Ele não matou. Ele nem ligou. Então às vezes é o que acontece, pastor, está vindo a tribulação, eu não vou ligar, não quer dizer que eu não esteja passando por aquela batalha, não quer dizer que você não esteja passando por um momento de tribulação, mas o que ele está falando? Não atente para isso, para de se preocupar com isso, isso está prejudicando a sua saúde, fique mais tranquilo, pare. Então às vezes nós estamos colocando os nossos olhos no lugar errado, por isso que às vezes a pessoa fica deprimida, depressiva, para baixo. Por isso que às vezes a pessoa desiste, ela desanima. E quantas pessoas às vezes têm desanimado? Ela está desfalecendo. Casamento, vida espiritual, já não tem mais prazer de buscar, mas porque ela tirou os olhos do Senhor. Então ele está falando, olha, não atentando nós, eu não vou atentar para as tribulações, eu não vou atentar para as perseguições, eu não vou atentar para aqueles que estão tentando me apedrejar, para as dificuldades da vida. Mas por que ele está falando? Ele diz assim, porque essas coisas que nós estamos vendo, elas são o quê? Temporais. É a mesma coisa, deixa eu dar um exemplo aqui. Um temporal, ele dura a vida toda? Misericórdia. Misericórdia. Se tiver um temporal aqui, durar uma semana, a gente está debaixo d'água. Não é verdade? Mas o temporal ele passa. É assim como as tribulações. O que o Paulo está falando? Vai passar. Diga assim, vai passar. Pode ficar tranquilo, vai passar. Mas às vezes a pessoa olha, ela fica olhando às vezes para aquele exame que o médico deu, fica preocupada, a situação dela às vezes piora. Então ele está falando, isso vai passar. Mas ele diz o seguinte, olha, vamos de novo, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, ela vai passar. E as que não se veem, elas são o quê? Eternas. Então o que é isso? Ela vai durar para sempre. Pastor, e o que é que dura para sempre? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24, versículo 35. O que é que dura para sempre? Vamos lá. Mateus 24, versículo 35. Ele diz o seguinte: o céu e a terra o que? Passarão, vai passar, mas as minhas palavras não hão do que? De passar. Então o que é isso? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar os olhos daquilo que eu estou vendo, sabe? Vou parar de ficar olhando para os problemas. E o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para aquilo que permanece. Pastor, o que é que permanece? A palavra. Eu não vou tirar os meus olhos da palavra. A palavra não há de passar, ela vai permanecer, diga glória a Deus. E se você ficar com seus olhos na palavra, você também prevalece. Você não vai afundar. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, vou dar rápido aqui, não vou ir para lá para não me demorar. Eu vou dar dois rápidos e um eu vou direcionar você aqui. Mas eu já citei aqui outro dia, falando do Pedro, quando ele anda sobre as águas. Ele estava dentro de um barco. A Bíblia diz que o vento era contrário ali, eles já estavam enfrentando uma grande tempestade, era uma ventania. Jesus vem andando ali sobre as águas, resumindo aqui, não vou chegar em detalhes. O Pedro vê que era Jesus, e ele pede, Jesus, se for o Senhor aí, ó, ele vê, não, ele ouve Jesus, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus fala para ele, vem Pedro, ele desce sobre as águas ali, começa a andar. Aí agora ele para de olhar para Jesus, ele começa a andar, olhar para a tempestade. O que acontece com ele? Ele afunda. Ele não permaneceu, mas ele começou bem. Tem pessoas que começam bem, mas afunda.
ela desfalece, sabe, ela está perecendo, desistindo. Outro caso, foi o caso do Abraão. O Abraão, quando Deus aparece para ele e fala: Abraão, você vai sair da tua casa, do meio da parentela, você vai sair da casa dos teus pais, e você vai ir para uma terra que eu te mostrarei. E aí sim, você me obedecendo, eu vou fazer de você, da tua semente, uma grande nação. Você vai se tornar grande, você vai se tornar poderoso, a sua família vai abençoar outras famílias. Então você vai crescer muito, Abraão. Mas era necessário ele fazer o quê? Ele sair, ele parar de olhar para o natural e ele viver no sobrenatural. Deus falou: eu vou levar você para a terra que eu te mostrarei. Então isso é fé. Ele não estava vendo, mas ele saiu, ele foi. Outro caso aqui que eu quero compartilhar, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 12. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha essa situação aqui. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, o versículo é o 12. Esse versículo aqui, irmãos, essa passagem já preguei várias vezes, mas nunca tinha parado para prestar atenção nesse versículo. Olha como é forte esse versículo. Mas antes, para você entender, aqui Deus, ele fala de uma vitória que ele deu para Josafá, o rei Josafá, sobre os inimigos. A Bíblia relata no início do capítulo 20 que chegaram alguns homens com um recado não agradável, né, pro Josafá, dizendo: olha, está vindo uma multidão aí contra vocês, eles são muitos, os exércitos estão vindo aí, são fortes. O Josafá começa a buscar o Senhor. Resumindo aqui, ele busca a Deus, se junta com o povo, busca a Deus. No versículo 12, o que ele fala aqui, ó? Olha o que ele diz assim, aqui. Ele diz: Deus nosso, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Olha que forte isso aqui. Você já passou por uma situação que você olha assim e fala: pastor, não sei o que fazer não. O problema era tão grande que você fala: poxa, eu não tenho nem forças para vencer isso aí, não dá não. Era a situação do Josafá aqui. Ele falou: Senhor, ele estava aqui em oração: Senhor, porventura o Senhor não o julgará? Olha aqui, Senhor, nós não temos força perante essa grande multidão. Não tem como, aos olhos naturais, a gente vencer. Esses exércitos estão vindo contra nós. Aí ele pergunta, ele fala para Deus: Deus, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos ir? Quem é que vai nos dar vitória? E agora, o que eu faço? Às vezes é a mesma coisa, você está aqui, você olha e fala: pastor, e agora? Olha a situação, não tem para onde ir. Às vezes a pessoa olha para a conta bancária e fala: pastor, não tem para onde ir. Ela já foi para tudo quanto é canto, ela já lutou de tudo quanto é jeito ali por um familiar, por um ente querido, ela já fez de tudo ali para salvar a casa, salvar o casamento, ela já fez de tudo ali para salvar a empresa, às vezes para se levantar. Ela fala: pastor, não tem mais saída, não tenho mais para onde ir. E às vezes Deus permite essas situações na nossa vida para ver como é que nós vamos agir. Agora ele pede uma direção, fala assim: o que eu vou fazer? E o que ele fez? Vamos aprender aqui? Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Diga glória a Deus. O segredo, irmão. Pastor, não sei para onde ir, não sei o que fazer, a situação está contrária. Não tire os seus olhos da palavra. É aqui, eu vou estar com os meus olhos na palavra, eu vou focar aqui na palavra, porque enquanto você está com os seus olhos na palavra, você vai ver pela mensagem de hoje que você vai encontrar vida. Mesmo que você ao seu redor, você fala: pastor, eu só estou vendo morte, eu só estou vendo destruição. Números capítulo 21, versículo 4. Diz assim, ó: então partiram do monte Or
pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra quem? Contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Que tristeza. Na linguagem de hoje, deixa eu ver como que está isso aqui na linguagem de hoje, por favor. Olha lá, o que ele fala ali no finalzinho, ó. Já estamos cansados desta comida, o que é? Horrível. Eles estavam desprezando a comida de Deus. Aquele alimento que Deus estava dando para eles, aquilo que estava sustentando eles. Mas aí o que acontece? Não só eles estavam desprezando, a Bíblia diz que eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes quando nós culpamos Deus de algo, nós culpamos Deus por algo que acontece na nossa vida. Então tem situações que irão acontecer, tem situações que acontecem por causa da nossa desobediência, mas Deus nunca é culpado de nada. Deus sabe trabalhar em tudo, amém? Então agora eles começam a culpar Deus, só que ele também começa a culpar Moisés. Quem era o Moisés ali? Ele era o líder. Vamos se dizer aqui que Moisés era o cabeça, ele era o pastor daquele rebanho. E eles culpam Moisés. Aí eu até falo, né? Eu sempre ensino a igreja, irmãos, nunca fale de um pastor. Eu não estou me defendendo. Eu te dou um conselho. Não entre numa briga que não é para você entrar. Aqui a Bíblia diz que eles falaram. Não fale. Pastor, mas aquele pastor, não fale. Não faz isso. Você vai trazer maldição para a sua vida. Vai trazer perturbação para você. Não fale. Pastor, o pastor fez isso, fez aquilo. Deixa ele, ore por ele. Não toque no ungido do Senhor. Não toque. Às vezes tem pessoas que falam. Ela vai falar com... Não faz isso. Não estou aqui, não estou me defendendo. Pelo que eu sei aqui, eu acho que não tem ninguém falando mal de mim. E se tiver, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia. Mesmo que eu esteja errado, você tem que, puxa, guarda, não faça isso. A Bíblia diz que eles reclamaram contra Deus, murmuraram contra a autoridade e ainda desprezaram o alimento que Deus estava dando, irmão. O alimento que Deus estava dando, essa comida horrível, esse pão fastio. No versículo de número 6, volta para a nossa tradução, o que ele diz? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo do quê? De Israel. O povo de Deus morreu. Mas por quê, pastor? Primeiro, eles se levantaram contra Deus, se levantaram contra uma autoridade espiritual. Cuidado quando você se levanta contra a autoridade espiritual, quando você se levanta da igreja. Você tem que ver quando você fala de uma igreja, você tem que prestar bem atenção. E logo em seguida, a Bíblia diz que ele desprezou o alimento. Essa comida horrível. Estamos enjoados de comer isso aí. No Egito a gente comia melhor. Eles estavam desejando voltar para o Egito, voltar para trás. Tem gente que está recuando. Agora o que acontece? Eles começam a morrer. Estão morrendo. E o que Deus faz? Olha aqui, versículo 7. Na verdade, o que o povo faz? Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra o que? Contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha como é o líder. Ele poderia falar: vou orar por vocês não. Povo ingrato. Vocês são tudo ingratos. Vocês não estavam falando mal de mim? Se vira agora. Não, Moisés, a Bíblia diz que Moisés orou pelo povo. Agora foi necessário eles pedir oração para o Moisés. Cuidado. Já vi casos assim, às vezes a pessoa está falando mal do outro, às vezes a sua bênção está na vida daquela pessoa. Às vezes eu sempre falo, tem um obreiro ali, pastor, não vou muito com a cara daquele obreiro ali não sei porquê, mas você já conversou com o obreiro? Não. Pede oração para ele. Pode pedir oração para ele. Pode pedir. Não, pastor, mas não vou muito, sei lá, pastor, não sei lá, não vejo Deus. Vai pedir oração para ele. Pede para ele orar por você.
Aí agora eles vão e falam: ore por nós, nós erramos, nós pecamos. Eles entenderam que eles tinham pecado falando contra Deus e contra a autoridade espiritual. Eles pediram oração. E o que Deus faz? Olha aí, versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Olha que interessante. Para aqui. Deus tirou as serpentes? Deus deixou o quê? As serpentes. O que Deus fez ali? Ele mudou a visão do povo. Eles falaram: a serpente, geralmente a serpente fica onde? Geralmente ela fica onde? No chão. Então o que Deus estava falando? Fala para eles agora tirar os olhos da terra e olhar para onde? Para o alto. Ele ergueu uma serpente, a Bíblia diz ali, uma serpente ardente, sobre uma haste. E agora veja, a serpente estava ali. O que eu quero falar para você é o seguinte: o problema estava ali, o problema continuou. Deus falou: não, eu não vou tirar o problema vai continuar. Só que é o seguinte: agora o que vocês vão fazer? Fala para eles mudar a visão. Ao invés de eles olhar para baixo, eles vão olhar o quê? Para cima. Aí eu me lembro do Salmo 121. Ele diz: eleva os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e o quê? A terra. Então agora eu vou tirar os meus olhos da terra e vou colocar no céu. Eu vou tirar os meus olhos da terra e vou colocar os meus olhos na palavra. Olha o que diz o versículo 9. Diz assim, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ele ficava o quê? Ficava vivo. Quem era picado pela serpente ali, mordido pelaquela serpente, a Bíblia diz que eles olhavam imediatamente para a serpente lá que estava pendurada, né, de metal, e eles ficavam curados. Naquele momento eles já estavam curados. Olha o que a Bíblia diz aqui, coloca aqui para mim, João capítulo 3, versículo 14. Vamos ver que serpente que é essa aqui, O que ele diz aqui? João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Diga glória a Deus. Trazendo para os dias de hoje, essa serpente representa quem? Jesus. O próprio Jesus. Então veja, quando eu olho para Jesus, eu olho para a palavra, eu vou encontrar o quê? Vida. A morte pode até estar me cercando, o inimigo pode estar até tentando contra mim, mas eu não vou tirar os olhos de Jesus. Quando você olha para a palavra, você vai encontrar vida para a sua casa, casamento, finanças. Às vezes nós olhamos: pastor, olha minha conta como está, olha a minha empresa, olha o meu casamento, olha o meu filho, para esse não tem jeito, por isso está afundando, por isso que às vezes está desfalecendo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer como Josafá: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eles são mais fortes do que a gente. Só que uma coisa é certa: eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Aqui a Bíblia diz: olha, importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha o versículo 15, o que ele diz? Para que todo aquele que nele crê, não o que? Pereça, não vai morrer, mas tenha a vida eterna. Então está ali, eu vou olhar para a palavra. Sabe, o que está do lado de fora vai me corromper. O que está do lado de fora às vezes nos deixa fraco. O que está do lado de fora, no exterior, sabe, vai fazer com que a gente venha desanimar. Mas quando eu pego e olho para a palavra, tudo muda. Olha o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui o segredo. Então eu vou olhar para aquele que vai me trazer vida eterna. Eu vou olhar para aquele que não passa. Tudo vai passar, mas a palavra não passa. Meu irmão, daqui, se Jesus não voltar, daqui, vamos se dizer, 30, 40 anos, daqui 30, 40 anos, Jesus vai ser lembrado? Vai? Com certeza vai, Jesus vai. E o Ayrton Senna? Provavelmente ninguém nem vai saber.
Nem vai saber que ele fala, quem foi Ayrton Senna? Quem foi, sei lá, Elton John? Que eu nem sei quem é. Sei que é bom. Michael Jackson. Tem gente que nem sabe quem foi Michael Jackson. Não é verdade? Mas porque passou. Mas as pessoas sabem quem é Jesus? Não passa, ele não vai passar. Ele vai permanecer. E se você estiver com ele, você também permanece. Coloca para mim onde a gente começou, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Passou tudo fora aqui, ó, tá tudo corrompido. O negócio está feio, não está do jeito que eu quero. A Bíblia diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha o versículo 17. Porque a nossa leve, diga assim, é bem levinha. Diga, a tribulação, ela é levinha. Não, pastor. Quando você olha para Jesus, ela fica leve. Olha como Paulo tratava, ela é leve. A nossa leve e momentânea é só por um momento. Aguenta firme. E a momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você vai voltar para testemunhar. Versículo 18, o que ele diz no 18? Diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem. Não vou nem ligar. Lembrando, quando eu digo não ligar, não é que você não está passando, que você não está ali dentro de uma situação contrária, mas é você sabe, não vou me preocupar com isso aqui não. Está nas mãos de Deus, Deus vai honrar. Mas ele diz, as que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais. Temporais, o que é isso, pastor? Ela vai passar. Aquela situação vai passar, a tribulação vai passar. E as que não se veem, são o que, igreja? Eterna. E o que é eterno aqui, que não passa? A palavra. Então é para a palavra que eu vou olhar. Isaías capítulo 45, o versículo 22, o que ele diz aí? Ele diz: olhai para mim e sereis o que? Salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há o que? Outro. Não tire os seus olhos do Senhor. Pastor, eu não sei o que fazer, eu estou num beco sem saída, o negócio está complicado, pastor. Hoje você sabe o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Olhar para a palavra. Não tire os seus olhos da palavra, porque é com a palavra que você vai permanecer e vai tomar posse da sua vitória. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Por favor, eu vou fazer o seguinte, deixa para o final, se coloque de pé. No final eu vou entregar água para vocês. No final a gente faz a oração. Aí aproveita e faça a oração da fé. Agora eu vou fazer outra oração. Vai ter 2 orações hoje. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração agora. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ouvimos aqui a Tua palavra, a Tua direção. O Senhor é Deus bom, o Senhor é Deus fiel. Pai, nosso socorro, ele vem do Senhor. É o Senhor que criou o céu, o Senhor criou a terra. Meu Deus, e sabemos que nós não desfalecemos porque os nossos olhos estão no Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz: por isso eu não desfaleço. Mas ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa, o interior, ele, contudo, ele vai se renovar de dia em dia. Ele vai se fortalecendo, Pai. Quando nós olhamos para o Senhor, para a Tua palavra, aquilo nos traz vida. A Tua palavra, Jesus, vai nos trazer vida, ela vai nos trazer força, ela vai nos sustentar, ela vai nos fortalecer. Oh, Pai, o Senhor diz que essa luta que nós estamos passando, ela é leve, ela é momentânea, e ela vai produzir um peso eterno de glória muito excelente, Pai. É momentâneo, meu irmão, essa luta é momentânea, essa batalha. Aguenta firme, segura firme.
Vai passar. Vai passar, meu. Creia que vai passar. Acredite de todo o seu coração, vai passar. Ela é leve. Quando você está olhando para Jesus, tudo se torna leve. Se tem algo pesado, Ele diz: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele diz mais: olha, eu vou carregar o seu fardo e vou te dar o meu, que é mais leve. O fardo dele é leve. Você consegue, é para você. Não veio tentação, ou prova, ou lutas sobre vós ali, sobre a sua vida, senão humana. A Bíblia diz que Deus, Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Com a tentação, Ele também te dá a porta de escape. Aleluia, Jesus. Ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Pare de olhar, sabe? Pare de se preocupar. Confie no Senhor, entregue nas mãos dele. Olhe para ele, olhe para a palavra. Não olhe ali para o exame ou para o que o médico tem mostrado. Olhe para o que Deus ele tem falado na palavra com você. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, em nome de Jesus. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver. Segura em tuas mãos, estou. Declare a tua palavra. A tua palavra me diz Para eu não me guiar, pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, mas se enfurecer, o mundo pode me atacar. Maior és tu em mim, Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração. Diga para ele: confio. Confio em ti, A minha alma canta. a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Diga para ele: tu és maior. Tu és maior, Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa. Ele é dono. Dono do meu coração. Confio em ti. Então diga para ele: Senhor, o Senhor é maior do que qualquer problema que eu estou enfrentando.
Diga para Ele: o Senhor é maior do que qualquer enfermidade. O Senhor é maior do que qualquer vício. O Senhor é maior, meu Deus, do que qualquer obra do inimigo. O Senhor é maior, Pai. Oh, não existe ninguém igual a Ti, Senhor. Um Deus tão grande. Vem, Jesus, olha para a Tua igreja que está olhando. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual a batalha que você está passando, seja na sua casa, na sua família, seja com o filho, com o marido, seja com o pai, seja com a tua mãe, não sei. Diga para Ele: Deus, eu sei que o Senhor é maior do que este problema. Comece a declarar agora. Fala para Ele: Deus, o Senhor é maior do que o câncer, o Senhor é maior do que a diabetes, o Senhor é maior do que qualquer depressão, seja maior. O Senhor é maior do que a ansiedade, o Senhor é maior do que a síndrome do pânico, o Senhor é maior, meu Deus, do que as dívidas, do que a miséria. O Senhor é maior, mas o Senhor é maior, meu Deus, do que qualquer problema financeiro. O Senhor é maior do que qualquer problema sentimental, conjugal. O Senhor é maior, Pai. Diga para Ele: o Senhor é maior, Pai. O Senhor é o Deus da minha vida. Ore agora, aproveite este momento agora e diga para Ele: Deus, os meus olhos estão em Ti, Senhor. Os meus olhos estão em Ti. Eu não tiro os meus olhos do Senhor. É o Senhor que me dá vitória. É Deus que te dá vitória. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa. Ele é o Senhor da sua família. Isso, vai declarando: o Senhor é maior do que o desemprego, Pai. O Senhor é maior, meu Deus, do que qualquer obra do inferno. Oh, não existe um Deus tão grande, um Deus tão poderoso que opera milagres, que opera maravilhas. O Deus como Tu, Senhor, não existe, Pai. O Senhor é maior, Pai, maior, 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 Pai, do que tudo. Em nome de Jesus, declare mais uma vez: Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, todo do meu coração, eu confio em Ti. minha alma canta. Quão grande és Tu, Grande és Tu, Senhor, sobre tudo. sobre tudo que vier contra mim. Diga: Tu és maior. Tu és maior. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. Os meus olhos estão em Ti, continuamente no Senhor, na Tua palavra que me dá vitória, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Aplauda Ele, que Ele é